graça e paz. O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar hoje sobre os 144.000 de Apocalipse. Algumas pessoas dizem, né, que esse 144.000 é literal, tá? Hoje nós vamos ver por que 144.000 de Apocalipse não é literal, ok? Então, o texto base aqui é Apocalipse capítulo 14, 1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé no monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome dele, né, do Cordeiro, e do pai dele escrito nas suas testas, certo? Então, alguns têm dito, né, que esses 144.000, eles são 144.000 literais, que literalmente existem 144.000 pessoas que são ungidas com o Espírito Santo, e essas 144.000 estarão no Monte Sião, no céu, né? Há uma crença aqui que esse Monte Sião se trata do Monte Sião Celestial, né? De acordo com Hebreus, no texto de Hebreus fala, né, do Monte Sião Celestial, de miríades de anjos, então é feita essa correlação, né? E que esses 144.000 eles vão reinar sobre a terra de acordo com Apocalipse capítulo 5. Então esse é o pensamento, tá? Reinar com Jesus Cristo no céu, sobre a terra. É assim que é acreditado. E esses 144.000 são pessoas ungidas, né, que foram escolhidas por Deus, o Pai, a dedo. Só que essas pessoas podem perder essa unção se forem infiéis, né? Então Deus chama outros, né, e até o fim da tribulação todos estarão já selados e como foi ensinado, né, eles estarão com Jesus, né, nos céus antes de começar o Armagedon. Então essa é a ideia que permeia, né, essa crença. Então hoje nós vamos desmontar essa crença de que 144.000 é um número literal, certo? Hoje o estudo vai servir para isso. Então, dentro da Bíblia, nós temos que procurar entender o que realmente está falando. Então vamos iniciar aqui observando por que esse texto, capítulo 14 aqui, ele começa desse jeito. Temos que lembrar que quem colocou capítulo na Bíblia não foi os caras que escreveram a Bíblia. Então, não foi João que colocou esse capítulo 14 aqui, porque quando você começa com o capítulo 14, começa lendo isso aqui, você acha que isso aqui está isolado disso aqui, mas não está. O assunto é um assunto completo, tá vendo? Então, quem colocou os capítulos, eles colocaram por assuntos, não necessariamente o assunto está desconectado do outro. Então, por que esse texto aqui, no capítulo 14, verso 1, está falando sobre isso? Primeiro, então, temos que ver alguns detalhes que esse texto fala. Quais são os detalhes? João olhou e viu um cordeiro em pé no Monte Sião, certo? Para João, o Monte Sião não era céu, tá? João não tinha esse entendimento de que Monte Sião era céu. Toda vez que ele se referia ao Monte Sião, ele referia a Sião mesmo, né? Jerusalém. Porque João era um judeu, tá? Então, quando ele menciona Monte Sião, ele não está vendo o céu, ele está vendo o Monte Sião, ele está vendo realmente Jerusalém, tá? Quando ele vê algo diferente, né, igual a Nova Jerusalém, ele fala a Nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada, entendeu? Então, na Bíblia, quando se menciona, né, algo simbólico, ele explica que é simbólico, né? Igual no caso da Nova Jerusalém, né, mencionado, né? Até o escritor de Hebreus mesmo, quando menciona, né, a tal Sião celestial, ele menciona, né, ele especifica Sião celestial. Mas aqui o escritor ele não especifica Monte Sião celestial. Era uma ótima oportunidade de ele escrever, né? E eu olhei para o céu e no Monte Sião celestial vi o Cordeiro, mas não é o que aparece. Ele fala que sobre o Monte Sião, então ele via, né, no Monte Sião mesmo, literal, o Monte de Davi, o rei, certo? O rei Cordeiro. E com ele 144.000. E aí ele dá uns detalhes importantes. Primeiro, esse número ele é importante para nós, né? Porque ele representa alguma coisa que não é literal, é simbólico, tá? O número é simbólico. Vocês vão ver por que é. E tendo o nome dele, o nome de Jesus, e o nome do Pai de Jesus escrito nas suas testas. De onde que surge essa ideia aqui? Então, vai ser nesse capítulo anterior, né?
Aqui está falando o quê, ó? E ele fez com que todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fossem dado uma marca sobre sua mão direita e sobre suas testas. Tá vendo? Então, aqui está falando do mesmo assunto, só que primeiro está falando dos injustos, depois passa a falar do justo. Os justos teriam a marca de Jesus e do Pai, o nome de Jesus e o nome do Pai na testa, enquanto os condenados teria o número da besta, né? E o número da besta, em vez de ser o nome, ele recebe o número. E aqui a pessoa, né, que é merecedora da vitória, ela recebe dois nomes. E os dois nomes são de pessoas, né, é, Deus e o Filho, né, do Pai e do Filho. O nome do Pai e do Filho escrito na testa dessas pessoas que seriam salvas. Ao passo que essas pessoas aqui, em vez de receber o nome de alguém, ele recebe o número. Olha, o número. Aqui está a sabedoria que tem entendimento. Calcule o número da besta, que é número humano. E o seu número é 666. Então, ele recebe o número 666. Entendeu? 666. Três vezes o mesmo número. E aqui vocês vão perceber que ele aqui, de vez de receber números, né, na testa, a pessoa recebe dois nomes, certo? O nome de Deus e o nome do Filho. Então, há marcações. Aqui está dizendo, nos dois capítulos, que há marcações. Há marcações dos que receberão o número da besta e a marcação dos que se receberão o nome de Cristo e o nome do Pai nas suas testas. Então, basicamente, isso você tem que entender. Do mesmo jeito que você não precisa esperar que 666 seja um número literal, que vai ser de fato escrito na testa das pessoas, né? Você também não deve esperar que 144 mil seja o número de pessoas exatamente um número real, entendeu? Um número literal, ok? Do mesmo jeito que 666 não seja um número literal. E do mesmo jeito que o nome do Pai e o nome do Filho não estarão escritos literalmente na testa dos salvos. Tá vendo que isso é simbólico? Ter o nome do Pai e o nome do Filho na testa não é simbólico, não é literal, né? É simbólico, né? Representa que essas pessoas aqui têm na sua fronte ou na sua identificação que eles pertencem a Deus e a Cristo, entendeu? Do mesmo jeito que essas pessoas aqui têm na sua testa, a sua identificação, né? E as suas ações, que também eles estão escritos na sua mão direita, né? Sua testa e na sua mão direita, a identificação da besta, que é 666, que é número de homem. Só que 144 mil, ele não é só número de homem, mas também ele é número de anjo. Preste atenção aqui, ó. Também mediu o muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjos. Algumas versões falam que 144 é número de anjos e de homens. Só um momentinho que nós vamos procurar aqui. Algumas versões até diz, né, que é medida humana usada também de anjo, né? Aqui, ó. Medida de homem, isto é, de anjo. Então, esta medida 144 é um número de anjo e um número de homem ao mesmo tempo, entendeu? 144, né, é medida de homem e de anjo. Talvez
o que o texto de fato que está falando é que 144 mil, né? 144 mil é uma medida de anjos e homens. Então pode significar isso aqui, ó. Mateus capítulo 22, 29. Porque quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, antes serão como os anjos do céu, ok? Quer dizer, significa que todos os salvos, eles terão praticamente duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. Basicamente isso. Então todos os escolhidos terão duas naturezas, praticamente isso, tá? Você encontra textos bons na Bíblia que explicam melhor isso. Vamos dar uma olhada nesses textos, tá? O primeiro texto que nós vamos ver, na verdade o único, né? Vai ser Gálatas capítulo 6. Nós não vamos aprofundar nesse detalhe, é só para vocês terem mais ou menos uma noção do que nós estamos falando aqui. Gálatas capítulo 6, verso 14. Ó, versículo 15. Em Cristo, mais uma vez eu digo, não interessa estar ou não circuncidado. O que importa é uma nova criatura, certo? Uma nova criatura. Algumas Bíblias trazem até como uma nova criação, ok? Nova criatura, nova criatura, nova criatura, nova criatura, uma nova criatura. Sim, a nova criação, certo? Mas a nova criatura, a nova criação, ok? Então a nova criação é isso, tá, gente? A nova criação, Cristo chamou a si os seus discípulos, os membros da igreja, para se tornarem uma nova criação, ok? Uma nova criação. O que é a nova criação? A nova criação são seres que não serão nem anjos e nem homens. Eles terão duas naturezas, ok? Era mais ou menos o que os anjos quiseram fazer nos dias de Noé, mas não fizeram com a permissão de Deus, tá? Aqueles filhos ali dos anjos que nasceram, né? E até se tornaram gigantes, depois cresceram muito, eles tinham duas naturezas, tá? Eles tinham natureza humana e natureza divina, certo? Divina, sim, dos anjos, né? Angélica, vamos dizer assim. Agora, os da Igreja de Cristo também terão duas naturezas, mas de forma perfeita, né? Não serão aberrações e nem seres que não deviam ter existido, não tiveram autorização de Deus para existirem. Então essas novas criações aí significam que é a Igreja de Cristo. Então 144 mil, né, basicamente representa o número completo da igreja quando ela estiver com o Cordeiro no Monte Sião, certo? Jesus volta para o Monte Sião e reúne ali todos os seus, certo? Esse 144 mil aqui é a representação de todos os que ganharem, né, a salvação como igreja de Cristo, certo? É como eu entendo isso. E não pode ser literal. Agora nós vamos ver por que não pode ser literal, né? Basicamente, dois raciocínios para entendermos isso, certo? Por que não é literal? Porque no capítulo 7 de Apocalipse, né? Vamos lá. Capítulo 7 de Apocalipse, você também vai ver sobre esses 144 mil. E aqui ele fala para nós algumas coisas interessantes. Por exemplo, e disseram-me o número dos que foram assinalados desta maneira. Foram 144 mil das 12 tribos do povo de Israel. Então, se os 144 mil são literais, então os 144 mil só podem ser judeus carnais, certo? E aqui você vai ter 12 tribos de cada um. E mesmo assim ainda você vai ver que temos um erro nessas tribos aqui, tá? Então vamos lá. Vamos neste assunto. Estou com um PDF aqui que eu preparei um estudo. Vamos entrar aqui então.
Então tá, aqui eu tenho os filhos de Raquel, tá? Benjamim e José do Egito, né? Aqui nessa cor amarela eu tenho os filhos de Bila, tá? Dan e Naphtali. Dan não aparece na listagem de Apocalipse, certo? Então dá pra ver que aí já não é literal, entende? Porque Dan é uma tribo de Israel. E lá no Apocalipse não aparece Dan. Os filhos de Zilpa, Gad e Aser. Então, as concubinas, cada uma tiveram 2 filhos, tá? Dan, Naphtali, Gad e Aser são filhos de concubinas, tá? Mas são filhos também, né, legítimos de Jacó, porque as concubinas eram como se fosse esposa deles também. Filhos de Leia. Leia mais teve filhos. Ao total, Leia teve 7 filhos e entre eles, né, uma menina, né? Então tá lá, Rubem, Simeão, Levi, Judá. Olha que Judá é o 4º filho, tá? De Leia. É o 4º filho de Leia. Olha que o número 4 tem tudo a ver com 144 mil, gente. Certo? O número 4 tem tudo a ver com 144 mil. Judá era o 4º filho. E de Judá saiu o Messias. Aí você tem Zacar, você tem Zebulão, Diná, certo? 7 filhos. Então se você ver aqui, ó, você vai ter aqui, né, um tal de Levi. Certo? Então vamos lá. Olha só em Apocalipse 7, o que diz sobre 144 mil. Por que não tem como a gente colocar que é 144 mil literal? E nós temos que entender que esse é uma simbologia para representar todo o povo de Deus. Todos os salvos. Certo? Então vamos lá. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Ruben, 12 mil. Gad, 12 mil. Aser, 12 mil. Naphtali, 12 mil. Manassés. Então, ó, Manassés entra aqui substituindo Dan, a tribo de Dan. Outra coisa, da tribo de Levi, de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Olha, entra aqui também uma outra tribo estranha, tribo de Levi. Se os 144 mil de Apocalipse fosse de fato literal, a tribo de Levi jamais poderia ter entrado aqui. Por quê? Porque a tribo de Levi ela não é contada como tribo. Levi não é contado como tribo. E a tribo de José também não é contada como tribo. E José, ele recebe 2 tribos. Então, o nome dele desaparece das tribos e entra Manassés e Efraim. E olha que aqui colocou Manassés, mas tirou Dan. Então, tá vendo que esses selados de Apocalipse aqui não pode de maneira alguma representar as tribos literais. Entende? Não pode de maneira alguma representar as tribos literais. Vamos ver aqui, ó. Ordem de nascimento. E a ordem de Apocalipse. A ordem de Apocalipse, Dan aparece primeiro. Ruben, ele aparece segundo. Certo? Então, a primazia em Apocalipse é destacar Judá. Judá, ó, é o 4º do nascimento. Tá vendo? E aqui, ó, Manassés deveria aparecer Dan. Levi não deveria estar aqui. E nem José deveria estar aqui. Porque as tribos de José e a tribo de Levi não existe. Para ter as 12 tribos de Israel, você precisa tirar aqui Levi e você tem que tirar aqui José. Aí você vai acrescentar aqui tribo de quem? Qual que faltou aqui? Efraim. Né? Efraim era o segundo filho de José. Então Efraim entra no lugar de Levi e a de José fica Manassés. E aqui você está vendo que está faltando a tribo de Dan, porque aqui realmente existia a tribo de Dan, sempre existiu. Ordem de nascimento, ordem do Apocalipse, tá vendo? Então, ó, o Judá veio para cima, o Ruben veio para baixo, né? O Levi, ele aparece lá no 8º da descrição, o Judá aparece em primeiro, o Dan, ele some da lista, o Naphtali, ele aparece em 5º lugar, né? O Gad, ele aparece lá no 3º. O Aser, ele aparece em 4º. O Isacar mantém as posições. Zebulon, José e Benjamim. De acordo com o nascimento, e foi descritos os 4 últimos filhos de José. Deu um trabalhão de Jacó. Deu um trabalhão fazer esse estudo, viu, gente? Então, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse PDF. Então, vamos lá. Ordem de nascimento e a ordem do Apocalipse. Então, daqui, ó,
eu coloquei aqui, ó, a legenda, certo? O filho de quem a pessoa era. E olha que existe uma estranha coincidência aqui nessas ordens, que eles nasceram e a ordem que eles aparecem em Apocalipse. Veja que interessante. Na ordem do nascimento, primeiro vem esses 4 filhos: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Veja que Judá e Rubem, eles aparecem aqui logo na primeira, certo? Aparece aqui, certo? Simeão, Levi já aparece aqui embaixo, tá vendo? No 7º e 8º. E Isacar e Zebulon já, já, já logo passa para cá, ó. Tá vendo? Parece que pegou esses dois aqui, colocou para cá, primeiro e quarto, e pegou os que sobraram nesse Simeão e Levi e colocaram até aqui na sequência certa, ó. Aparece na sequência certa lá em Levi. Só que de vez de aparecer em segundo, aparece em sétimo, de vez em terceiro, aparece em oitavo, certo? E aqui ele copia para cá. E no final acompanha, olha só, acompanha aqui, certo? E os filhos de Bila também não aparece, tá vendo? Naphtali aparece aqui, mas o Dan, ele sumiu com o Dan e colocou Manassés, que era filho de José. Daqui vocês percebem, gente, claramente que a linhagem do Apocalipse capítulo 7, ela não é uma linhagem literal, porque as 12 tribos não era assim que funcionava, ok? Tem muitas coisas aqui a se falar, né? Então vamos lá, ordem de nascimento e ordem do Apocalipse. Então você está vendo aqui, né, que você tirou, né, o nome do Dan e apareceu aqui o nome do Manassés. Só que o Manassés, ele é filho de José e vem aqui as 2 tribos de Manassés e Efraim. As tribos de Israel são Manassés e Efraim. Entendeu? No lugar da tribo de José e no lugar da tribo de Levi. Não tem tribo de José e não tem tribo de Levi. Entendeu? E aí nós vamos ver aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Aqui é as bênçãos para cada um, tá? Um outro dia a gente vai fazer o estudo sobre as bênçãos. Nós vamos ver aqui, ó. Eu consegui, então, colocar aqui essa tabelinha bem interessante. Primeiro, ordem de Jacó. Quando Jacó chamou seus filhos para abençoar, qual foi a ordem que ele seguiu? Ele segue uma ordem diferente da ordem que Moisés alistou, que é a ordem do nascimento, e a ordem que Apocalipse fala. Então, o Jacó, o que ele fez? Ele mudou algumas posições. Ele seguiu, assim, até de certa forma, até aqui no quarto ele seguiu a ordem de nascimento. Depois ele foi trocando. Vocês vão ver aqui, ó. Então primeiro ele chama Rubem, dá a benção para Rubem. Depois ele chama Simeão, dá a benção para Simeão. Essa aqui é a ordem correta de nascimento, tá? Depois ele chama Judá, Levi, dá a ordem para Levi, a ordem para Levi. Depois ele chama Judá e dá a benção para Judá. Depois, de vez de ele chamar Dan, olha só, ele chama Zebulão, certo? Zebulão era o 10º filho, entendeu? Olha só que coisa estranha, né? Zebulão era o 10º filho. Ele chama Zebulão na frente de Dan. Aí depois ele chama Isacar na frente de Dan também. E depois só aí ele chama Dan, né? Ele também estava idoso, velho, então possivelmente ele não lembrava a sequência correta, né? De nascimento. Então o objetivo da bênção ali não foi chamar na ordem de nascimento. Fica claro pela lista, né, que você encontra lá no livro de Gênesis 49. Fica claro isso. Ele vai chamando um por um, né? Então ele não chama por ordem de nascimento. Até o quarto ele respeita, tá vendo? Até o quarto ele respeita. Tá vendo que o quarto, mais uma vez, é respeitado? Certo? Até o quarto ele respeita. Depois do quarto ele já muda tudo, né? Aí depois, até no finalzinho aqui, ó, você vai ver que ele vai trocar os 2 filhos. Ele chama José primeiro, depois chama... Aliás, aqui tá certo, né? José e Benjamim, né? Foi a ordem exata que realmente nascimento. José e Benjamim. José era mais velho que Benjamim. Ok? Benjamim foi o último. Disso ele lembrou. Só curiosidade, tá, gente? Do estudo para enriquecer o estudo. Aqui está a ordem realmente de nascimento. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essa foi a ordem de nascimento. A ordem correta das 12 tribos de Israel, certo? Sem aquela observação lá que Deus mandou tirar a tribo de Levi e mandou tirar a tribo de José.
né? A tribo oficial que representa oficialmente Israel não tem esses dois aqui, Levi, e não tem José, não tem, tá? E aqui tem as tribos de Apocalipse, né? João escreveu as tribos de Apocalipse colocando Judá em primazia. Primeiro, Judá. Depois ele chamou o outro primogênito, né? Ruben, certo? Só que Ruben nem era mais primogênito, o primogênito passou a ser Efraim, ele deu o direito de Ruben, Jacó no leito da morte, deu o direito de Ruben de primogênito, ele tinha violado seu leito, né? Ele acabou que ele se relacionou com uma das concubinas do seu pai, né? A que não era sua mãe, lógico. E aí ele violou o leito do pai, então ele perdeu a primogenitura. Aí Jacó deu a primogenitura para quem? Para o segundo filho de José. Ele passou o direito de primogênito para Efraim, a tribo de Efraim, que nem aparece em nenhum desses relatos aqui, ó, tá? Aqui você não vai encontrar Efraim em lugar nenhum. Por quê? Porque essa citação aqui da ordem de nascimento não tem Efraim, porque Efraim é filho de José na, na bênção, né? Apesar de que Jacó lhe deu uma bênção para Efraim, né? E ele também deu uma bênção, mas não aparece no Gênesis nesse texto aqui, no caso. Aparece no outro contexto, ok? Mas existe sim a bênção para Efraim, tá? E Manassés. E aqui você vai ter o tal do Manassés, tá? O Manassés entra, mas o Efraim não. E permanecem aqui Levi e José. Então as 12 tribos de Apocalipse, ela é diferente das 12 tribos de nascimento, tá? Que não é as 12 tribos de Israel. E também ela difere as 12 tribos que Deus mandou colocar. Vamos ver aqui o significado do nome de cada um deles. Ruben significa eis um filho. Simeão, ouvindo. Levi, junto. Judá, louvor, louvado, né? Dan, juiz. Naphtali, lutando. Gad, fortuna. Aser, feliz. Isacar, galardão. Zebulon, morada. José, aumentador. E Benjamim, filho da minha dor, ou filho da destra, tá? Ben-Amim, tá? Filho da mão direita, né? Aqui tem as bênçãos, né? As bênçãos que Deus deu para cada um. Nós não vamos estudar agora essas bênçãos. E aqui você vai ver, Números capítulo 1, os filhos as tribos de Israel, olha. Aqui você vai ver as tribos de Israel e você vai ter a Manassés e Efraim, que são o quê? Filhos de José, certo? Filhos de José. Aí, depois disso tudo, nós não vamos entrar em detalhe agora. Preste atenção no que fala aqui, ó. Mas os levitas não foram registrados junto com eles segundo a tribo de seus pais. Jeová disse a Moisés: só não registre a tribo de Levi, nem inclui o número deles entre os outros israelitas. Vocês devem encarregar os levitas e cuidar do tabernáculo do testemunho e todos os utensílios de tudo o que pertence a ele. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e servirão nele. E eles devem acampar em volta do tabernáculo. Ok? Então os levitas eles não eram contados, tá? Eles não eram contados. Ó, Números 1. Cada israelita deve armar a sua tenda no seu redor, no seu acampamento designado. Cada homem segundo o seu grupo de 3 tribos, segundo suas divisões. Os levitas devem acampar em volta do tabernáculo. Então, quando Deus ele separa ali os levitas, cada tribo ficava 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Os levitas acampavam em volta do tabernáculo. Em toda a volta do tabernáculo tinha levita, tá? Os levitas são responsáveis de cuidar do tabernáculo. Então a ordem de Moisés era o seguinte, ó. Aqui você tem a ordem de Jacó, que Jacó chamou para abençoar. Você tem a ordem de nascimento. Você tem a Apocalipse, a ordem que traz o Apocalipse. E você tem aqui a ordem de Moisés, que Deus deu a Moisés. Como que seria então as tribos de Israel? A verdadeira tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, refere-se não ao nascimento, e não refere-se também à ordem de Jacó, e não refere-se também
Apocalipse. Refere-se à ordem que Deus deu a Moisés. Esta que é as 12 tribos de Israel. Ruben, Simeão, Judá. É assim, essa ordem que aparece na Bíblia. Isacar, Zebulão, Efraim, Manassés, sendo que filhos de José. Benjamim, Dan, Aser, Gad, Naphtali. Essas são as 12 tribos de Israel. Certo? Essas aqui são as 12 tribos de Israel, né, que nós encontramos. E olha, no leste você vai encontrar Judá, certo? Que era o cabeça da tribo. Aí você vai ter aqui, cada região, né? Você vai ter aqui 3 tribos, tá? Efraim, Benjamim, Dan, Assé, na determinada posição. Mas os levitas não foram registrados junto com os outros israelitas, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Ok? Então, os levitas, gente, eles passaram a ser uma tribo especial. Então, na literalidade, tá? Na literalidade, a tribo de Israel, ela nunca foi literalmente 12. Nunca foi literalmente 12. Se você for contar as tribos de Israel, né, são mais de 12 tribos. Porque você vai ter a tribo de José, que são 2, e você vai ter também a tribo de Levi. A tribo de Levi não parou de existir. Inclusive, ela existe até hoje. De todas as tribos que foram perdidas, a tribo de Judá e a tribo de Levi, elas são as mais fáceis de ser identificadas hoje. Existem descendentes aí que sabem exatamente que são da tribo de Levi e são da tribo de Judá. Essas 2 tribos aí, as pessoas de lá não se perderam. As outras tribos todas têm judeu aí que fala que é judeu, né? A pessoa é judeu, né? Sabe que é, mas não sabe qual é a tribo que ele nasceu. Mas a de Judá e de Levi, eles sabem. Por quê? Porque os judeus, né, não foram dispersos na primeira dispersão da Síria, né? Também lá tinha muitos filhos de Benjamim, né? A tribo do sul era Judá e Benjamim, e a tribo do norte era as 10 tribos. Então, quando as 10 tribos foram dispersas, né, para todo quanto é lugar do mundo, então se perdeu, né, quem que é filho de quem. Mas os filhos de Judá e os filhos de Levi e os filhos dos sacerdotes, né, os levitas, então eles não se perdiam, porque eles sabiam que eles eram sacerdotes, né. Inclusive o dono daquela marca Levis, né, é da tribo de Levi, certo? Aquela marca de calça Levis, né, exatamente referência a Levi, ok? Filho de Levi. Ok? Esse estudo aqui é interessante, gente. Por quê? A tribo, primeiramente, se 144 mil de Apocalipse é literal, primeiro, nem as 12 tribos eram literais. Não tinha 12 tribos, né? Existia 13 tribos, certo? 13. Por quê? Você pode até falar 14, ok? Porque a tribo de José, ele era a tribo de José, mas era Efraim e Manassés, certo? Não existia tribo de José em si. Era a tribo de Efraim e Manassés. 2 tribos. José recebeu prêmio dobrado, gente. A bênção dobrada. 2 tribos. Então ele não tinha só uma tribo, ele tinha 2 tribos para ele. Então nós não falamos tribo de José, nós falamos tribo de Efraim e Manassés. Tá? Então aí são 2. A tribo de Arão, não, gente, de Levi, ela não sumiu, ela continuou sendo tribo. Então, no mínimo, gente, 13 tribos tinha. Não era literal 12 tribos. Só que quando se convencionava falar todo o povo de Israel, falava 12 tribos de Israel, incluindo os levitas. Entendeu? Quando se convencionava falar todo o povo de Israel, então quando fala assim, 12 tribos de Israel, na Bíblia fala isso muito, 12 tribos de Israel. Né? Tá falando de quê, 12 tribos de Israel? Do número literal de tribos? 12 tribos? Não, tá falando de todo o povo judeu, incluindo os levitas, que era a 13ª tribo. Incluindo os levitas, que também era uma tribo. Embora ela não era contada, né, para fazer outras coisas, ela tinha um objetivo muito importante na nação, que era o sacerdócio, mas também ela era uma tribo que não deixou de existir. A tribo de Dan também não deixou de existir, embora lá em Apocalipse não fala dela, entendeu? A tribo de José, ela deixou de existir, né? Não existia uma tribo de José. A tribo de José foi dividida em 2, Manassés e Efraim, né? Manassés e Efraim. Então, literalmente, não era 12 tribos, tá? Literalmente, eram 13 tribos.
incluindo a tribo de Levi, ok? Vocês entenderam isso? Então, na Bíblia, as 12 tribos de Israel não são literais, são simbólicas. É um simbolismo, então eu estou explicando para vocês novamente, é um simbolismo de todo o povo judeu, incluindo os levitas. Quando fala na Bíblia as 12 tribos de Israel, nós estamos incluir os levitas ali. Por exemplo, Mateus capítulo 19, versículo 28, né? Lá fala: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas, o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, e vós sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quando Jesus Cristo fala 12 tribos de Israel aqui, ele não está falando que a tribo de Levi está fora, gente. Tá vendo? Não é literal. Quando fala 12 tribos de Israel, é um número simbólico. 12 tribos representa a totalidade dos judeus, gente. Porque não era só 12 tribos, tá? Vocês entenderam isso? Eu disse lá no texto, né, que 144 é número de homem e número de anjo, tá? Número de homem e número de anjo. Por que é número de homem? Tá? Por que é número de homem? Vou mostrar para vocês aqui, ó, um estudo que eu fiz, tá? Se você fazer o estudo de numerologia, né, a Bíblia, numerologia, chama Gemátria, você vai encontrar o número Adam, o nome Adam. Adam, ele tem no seu nome o número 144, né? Só que tem mais um zerinho aqui, tá? Mas era 1, 4, 4 e 0, tá? Ó, tá vendo? Adão, tá? Adam. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Aleph significa 1. Dalet significa 4. E Men significa 40. Então, se você juntar tudo, né, você vai ter 1, 4, 4. Você vai ter um 0 também. Mas você vai ter 1, 4, 4. Quer dizer, 144 está contido no nome de Adão, do nosso pai. Por isso que 144 é número de homem, entendeu? Também é um número de homem, mas também é um número de anjo. Olha o 0 aí entrando. Entendeu? Olha o 0 entrando aqui. Certo? Tá? Olha aqui. E olha só o que significa isso. O nome de Adão, ele tem um significado, gente. O nome de Adão tem um significado. Se você pegar cada número, certo? E ver o que significa cada letra. Olha só. Então vamos lá. Claro que nós não vamos pegar todas as letras, tá? Nós vamos pegar as que mais nos convém para nos criarmos aqui uma ideia do possível significado do nome Adão, tá? Claro que o nome Adão, né, você vai ter lá, né, um significado, né, no Strong. Mas quando você faz esse tipo de analogia que eu estou fazendo aqui, você encontra outro significado. Então, ó, você encontra aqui 1, 4 e 40, tá? No nome Adão. Mas vamos ver o que significa cada um desse nome aqui, ó. Então, o Aleph significa boi, força e líder, certo? O Dalet significa porta da tenda, caminho. E o 40 significa água e caos, tá? 40 significa água e caos. Tanto é que o Men, olha, é feito como se fosse umas ondas do mar, tá vendo? O Men, representa isso. Então, o que pode significar? Olha, líder, caminho, água. Então, vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Tem alguma mensagem secreta escondida aqui? Né? O Adão, né? Jesus Cristo é chamado de segundo Adão, né? Jesus Cristo, Machia, é chamado de segundo Adão. Líder que caminhou sobre as águas. O líder que andou sobre as águas. Tá? Pode estar fazendo uma referência também a Moisés, né? Porque Jesus Cristo também é um tipo de Moisés. O líder que andou nas águas, ou que abriu as águas, né? Do caos, né? Mas a referência que você vai encontrar tanto Moisés quanto Jesus, líder que caminhou pelas águas. O único que caminhou, né, sobre as águas foi Jesus, né? Então o nome de Adão traz essa mensagem já de Jesus, gente. Jesus Cristo não andou na água à toa, não, entendeu? Tem gente que acha que tudo que Jesus Cristo fez tem um propósito. Só que para decodificar essas coisas tem que estudar muito, entendeu? Tem que estudar hebraico, tem que estudar o significado das coisas para vocês entenderem. Então, ó, o líder, o poderoso que andou sobre as águas. É a mesma referência de Gênesis também, né? O Espírito de Deus estava sobre as águas, né? Lá no capítulo 1 de Gênesis. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então, o Espírito de Deus, né, que estava no seu Filho Jesus, também o fez caminhar sobre as águas. E Jesus é o nosso líder. Então, 144 está
no nome Adão e também remete a Jesus, certo? Isso aqui ninguém te fala, tá? Ninguém te fala isso. Aqui, ó. E ele mediu também a sua muralha. Aqui é a muralha da cidade, né? Nova Jerusalém. Todo mundo sabe que Nova Jerusalém, quer dizer, todo mundo não, né? Poucas pessoas sabem. A Nova Jerusalém não é uma cidade física em si. É uma representação dos cristãos, certo? É uma representação dos cristãos. Então vamos lá. Ele mediu também a sua muralha, 144 côvados, segundo a medida de homem, que é ao mesmo tempo medida de anjo. Então 144 mil é a medida de anjo e de homem. De homem vocês entenderam, porque o nome de Adão, né, o pai da humanidade, tem 144. E de anjo, né, tem mais um zero lá, né? Vocês viram que tem mais um zero no nome de Adão, né? Que a gente não sabe ainda entender por quê. Mas de anjo também ainda não consigo dizer com precisão por que, que esse número também é de anjo. Então, você vai ter aqui, ó, no número 144, 12 vezes 12, 144, ok? 12 vezes 12, que é o número das tribos de Israel, que não é literal, é simbólico, como vocês viram, como também os 12 apóstolos. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Para dar o número 144, certo? A raiz de 144, né, é 12. A raiz de 144 mil é 12 mil. Por isso que você vai ver lá, né, no Apocalipse, exatamente essa mensagem sendo dita. 12 mil por cada uma das tribos. Judá, Rubem, Assé, Gad, tá vendo? 12 mil de cada tribo. De onde foi que saiu esses 12 mil aqui? 12 mil é a raiz quadrada, né, de, no caso ali, de 44, de 144 mil, né, dá 12 mil, né? Ou se você dividir também 144 por 12, você vai encontrar 12 mil cada tribo, ok? Cada tribo vai ter 12 mil. 12 mil vezes 12 mil, 144 mil. 12 apóstolos vezes 12 tribos, 144. Agora, vamos fazer uma outra observação aqui. Por que esse número também não é literal? Vocês já viram que as 12 tribos de Israel não são literais. Na verdade, não são 12 tribos, são 13 tribos, né? Porque tem a tribo de Levi que não parou de existir, né? Mas, como um padrão de organização, é dito 12 tribos. Existem mais tribos, né? Não é 12 tribos literal, mas é falado que existe 12 tribos de Israel, que representa todas as tribos de Israel, inclusive, né, Dinar, que era uma filha patriarca, né? Então vamos lá. E os apóstolos? Eram 12 apóstolos? Não eram 12 apóstolos também, entendeu? Começou sendo 12. Um saiu, morreu, né? Suicidou-se. Entrou outro. E depois apareceu mais apóstolos, como o apóstolo Paulo e Barnabé. E esses apóstolos, eles receberam a designação do próprio Espírito Santo, tá? Tanto é que Paulo é chamado de apóstolo. Então, literalmente, não é 12 apóstolos. No mínimo é 13, porque o apóstolo Paulo também é o apóstolo das nações. E é dito que Barnabé também era um apóstolo, né? Então, você vê aí que você tem não uma literalidade do número de apóstolos, não é literal 12 apóstolos, tem mais apóstolos, não é só 12. Mas no arranjo organizacional de Deus, você vai ver 12 apóstolos e 12 tribos. Tudo isso nos leva a crer o quê? Que 144 mil, ela não é um número literal também, entendeu? Mesmo jeito que não é 12 tribos literais, não são 12 mil literal de cada tribo que vai pertencer a esse 144 mil. Não são apenas judeus, né? Não são apenas judeus, porque aqui está falando apenas de judeus, né? A tribo que tem uma tribo que não aparece, que é a tribo de Efraim. Em contrapartida aparece José e Levi como tribo. Então essa tribo aqui, você vai ver que essa contagem aqui, ela de certa forma ela não bate com o que realmente é. Por quê? Porque isso aqui não é literal, gente. Não está falando realmente das tribos de Israel literalmente. Se estivesse falando, nunca colocaria Levi aqui, nem colocaria José. Entendeu? Então isso aqui não é literal, não é só para judeus, certo? E não é só 144 mil. Só que isso aqui é colocado como um símbolo para vocês entenderem isso, tá? Mais confunde do que na verdade a gente entende, né? E vamos ver outros detalhes aqui também que mostra que o texto não é literal, mas sim simbólico. Olha ali.
Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Então, se isso fosse literal, se 144 mil fosse literal, isso aqui também seria, entendeu? Então, quer dizer, todos esses não poderiam ser casados, porque são virgens. Então, nenhum dos que... Até Pedro, né? Até o apóstolo Pedro, que era casado, não poderia ser dos 144 mil, né? Então, não é literal, gente. É simbólico, né? Estes são os que seguem o cordeiro aonde ele vá, né? Segue o cordeiro também não é literal, todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, a gente pode seguir o cordeiro hoje e a gente não está seguindo ele fisicamente, né? A gente está seguindo ele como as ordens que ele deu, né? Estes foram comprados dentre os homens, como primícias de Deus para o cordeiro. E não foi encontrado mentira na boca deles, porque são irrepreensíveis. Quer dizer, esses 144 mil basicamente não podiam falar mentira. Nenhuma maneira, né? Existe algum homem que nunca fala mentira? Nunca falou um engano? A Provérbios fala que não, né? Então também mostra que não é literal, entendeu? Então todo o texto aqui, ele está querendo dizer para nós, não é trazer um pensamento literal de um grupo literal que vai reinar com Cristo literalmente nos céus, literalmente. Aqui está falando de pessoas que serão salvas, que representarão o Israel de Deus, entendeu? No fritar dos ovos, para me resumir os 144 mil, resumindo que é a igreja de Cristo junto com Cristo no Monte Sião, certo? É isso que está querendo dizer aqui. Não quer dizer que são virgens, não quer dizer que são só judeus, não quer dizer que nunca vão ter engano na sua boca, nada disso. Significa que são os vencedores que serão marcados para a salvação. Enquanto aqui você vai ver pessoas que serão marcadas pela besta fera. Entendeu a diferença? É isso, basicamente isso. Então nós desmistificamos hoje a crença de que somente 144 mil pessoas irão reinar com Cristo. Não é verdade isso, né? Vamos ver por que não é verdade. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 13. Eu vou até colocar aqui na versão desejada. Olha aqui, ó. Presta atenção, por que não é só 144 mil? No entanto, a tantos quantos o receberam a Jesus, a estes deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. Entende, gente? Então, o número dos salvos não é um número literal. No entanto, há tantos quantos, ou seja, qualquer pessoa que recebeu o Filho do Homem, Jesus lhe dará autoridade para que este seja um dos filhos de Deus. Ok? Então não existe um número literal de salvos, entendeu? Um número de 144 mais literal. Pode até existir um número que Deus saiba, né? Uma quantidade exata de pessoas salvas. Pode existir isso mesmo, né? Porque Deus ele sabe exatamente quem são salvos, né? Ele já sabe disso aí antes da fundação do mundo, por causa da presciência dele. Então existe um número de pessoas que serão salvas. E Deus sabe exatamente quantos são. Mas não são 144 mil, entendeu? O 144 mil, ele representa duas coisas. Representa que esses salvos terão natureza diferente da atual, quer dizer, todos passarão por transformação, serão humanos e ao mesmo tempo serão gloriosos. Isso significa 144 mil, certo? Porque é número de anjos e de homens, que também representa que são todos os salvos e eleitos de Cristo com Cristo no Monte Sião, quando ele vir para reinar sobre o Monte Sião em Israel, certo? Então isso que significa 144 mil, tá? Não quer significar que seja um número real, literal. Quer significar que é um arranjo perfeito de Deus de servos fiéis. Por que nós temos certeza que não é 144 mil? Só porque se fosse olhar isso, só na primeira igreja cristã, né? Se
Se você pode fazer uma pesquisa no Google aí, você vai ver que só nos coliseus romanos morreram mais de 200 mil cristãos fiéis a Cristo. Morreram fiéis a Cristo. Mais de 200 mil cristãos. Então, o número não bate, gente. Só no primeiro século, ali no segundo e terceiro, morreram mais de 200 mil, chegando a quase 500 mil cristãos fiéis no Coliseu, comido por feras, leões. Essas pessoas aí não são 144 mil? Será que não são? Mártires de Cristo? Muito mais dos 144 mil que qualquer um hoje, entendeu? Porque eles provaram sua fé por meio de sangue, de fogo, né? De prova, morreram por causa do nome de Cristo. Então não quer dizer que seja, porque senão esse número já teria fechado há muito tempo. Tá? Porque teve muito mais de 144 mil fiéis em Cristo, que morreram por causa do nome de Cristo. Isso no primeiro século, entendeu? Então é isso, gente. Um estudo bem interessante, mostrando para vocês vários aspectos do porquê 144 mil não ser um número literal, mesmo porque tantos quantos, né, recebem Jesus também são filhos de Deus. E essa doutrina que ensina que 144 mil são os únicos filhos de Deus, tá? Eles ensinam que apenas 144 mil são filhos de Deus, os outros não são filhos de Deus, tá? São afilhados e só vão se tornar filhos de Deus depois dos 1000 anos, depois do julgamento final. Então aqui está mais que provado que não é verdade, né? Que todos os que recebem Jesus Cristo podem fazer parte desses 144 mil aqui, tá? Esse 144 mil aqui é simbólico, é um símbolo. É a mesma coisa você dizer assim, as 12 tribos de Israel. O levita, ele fazia parte das 12 tribos de Israel, mas ele não era das 12 tribos de Israel, contado como, entendeu? Havia mais que 12 tribos, né? Havia 13 tribos. Mas quando fala 12 tribos, representa todo mundo, né? Não é que era só 12. Levi, a tribo de Levi não ficou de fora, né? Quando fala 12 apóstolos, está falando de todos os apóstolos, não está falando só. Você acha que Paulo, então, não vai julgar as 12 tribos de Israel? Porque ele não era dos 12? Ainda mais o apóstolo Paulo, com a compreensão que ele tinha de tudo, né? Você acha que ele não vai participar do assentar com Cristo para julgar as 12 tribos de Israel? Claro que vai. Todos que foram apóstolos de Cristo vão participar em julgar as 12 tribos de Israel. Todos. Todos, né? Barnabé, Paulo, havia outros também, né? Na época de Paulo havia outros apóstolos, que foi chamado pelo próprio Espírito Santo, né? Para ser apóstolo. Tanto é que é falado isso, né? Você vai ver Coríntios falando de apóstolos, você vai ver Apocalipse falando de apóstolos, relacionando outros apóstolos sem ser os 12, né? Porque apóstolos, quando fala 12 apóstolos, significa todos os apóstolos. Entendeu? Significa todos os apóstolos. Então é isso, gente. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, e do Pai, Yod-He, Vav-He.